Bom dia, meninas! Sejam bem-vindas à nossa aula 5 do curso 360 Horas de Emagrecimento, turma 32. Quem for chegando vai me dando um oi. Vamos testar som e imagem. Temos aqui o nosso delay, demora um pouquinho para entrar. Então, quem for chegando vai me dando um oi. Bom dia, bom dia, bom dia. Já deixa eu avisar aqui que estou ao vivo lá no grupo para vocês. Vai sair minha imagem, mas já volto. Pera aí. Ó, deixa eu ver. Quem chegou aí me dá um oi. Vamos testar o som e a imagem. Bom dia. O som tá bom, gente? Ó, quem tá aí, vamos testar, tá? Eu tô sem fone. Eu vou colocar o fone. Ver se melhora ou se piora com o fone, tá? Aninha, diz aí pra mim se o... Ó, tô sem fone, tá? Vou colocar o fone e tu me diz se melhorou ou se piorou. Vê se melhorou ou se piorou com o fone. Me diz aí. Eu gosto com fone porque me isola o barulho que tá aqui no meu ambiente. Mas se for pior, eu tiro, tá? Diz aí se tá bom ou se tá ruim. Vamos começar a nossa primeira aula não, nossa quinta aula, ao vivo. Será que tu tá escrevendo pra mim? Será que o chat não tá funcionando? Vamos testar se o chat tá funcionando. Quando eu escrevo, aparece, mas às vezes quando é vocês não aparece. Manda um oizinho pra mim. Por favor. Se tu conseguir. Deixa eu avisar lá que eu tô ao vivo, pera aí. Deu. Avisei lá que tô ao vivo. Bom dia, Soninha! Gente, alguém me dá um oi pra ver se o chat tá funcionando. Se por acaso vocês estão dando oi. Aê, a Adri já me deu oi, tá funcionando. Adri, que bom que deu certo com o teu perfil. Fico muito feliz. Que bom. A gente tira aquele lá pra tu não ficar usando aquele lá que não era teu. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas na nossa quinta aula. Essa é a aula, é difícil até dizer isso, mas é a aula mais importante do curso, porque é a aula que vocês vão entender melhor sobre a metodologia. Eu gosto de fazer ela no quinto dia, como as alunas antigas aí já sabem, porque vocês já experimentaram, já vivenciaram um pouco da experiência e vocês vão entender muito melhor. Lá no começo eu fazia essa aula como aula 1 e às vezes vocês não conseguiam entender. Então, eu decidi há muito tempo já colocar isso como aula 5 e aí faz muito sentido. Então, hoje a gente vai falar sobre mudança de hábitos. Que hábitos que vocês querem mudar? Digam aí pra mim. Bom dia, Soninha. Bom dia, Adri. Quem for chegando vai dando um oi. A gente tem um delay, demora um tempinho aí entre eu chegar e vocês receberem a notificação. Mas já estamos aqui. O som, e o som? Gente, o som tá bom? Assim, pra vocês? Digam aí se o som e a imagem estão bons. Digam aí pra mim. Vamos começar. Dani, bom dia! Bom dia! Gente, lembra que a gente falou lá na primeira aula? Mente gorda, mente magra? Gente, quem tiver aí alguma dúvida sobre alguma coisa aí, de algum conteúdo que foi dado, não entendeu, quiser aproveitar, eu explico ao vivo também, tiro dúvidas, tá? Ou, inglês, tô com essa dificuldade? Podem compartilhar que eu vou ajudar vocês. Então lembra que eu falei pra vocês da mente gorda e da mente magra? A mente gorda e a mente magra estão lá, dois sistemas no cérebro, e o nosso objetivo aqui com todas as estratégias é treinar a nossa mente magra para que ela prevaleça sobre a mente gorda, que tá magra, que tá gorda. Então a gente quer fazer essa aqui ficar fortona, para essa aqui ficar lá, ela vai existir, ela nunca vai deixar de existir, mas ela vai morar num lugar abaixo da outra. Às vezes, pode ser que essa aqui passe a perna nessa e aí aconteça isso. Só que às vezes é às vezes. E talvez hoje ou lá atrás, as que estavam começando lá atrás, tava assim, não conseguia, a magra tava mortinha lá. Então, a gente tem tudo é para fortalecer. Então, o que a gente já viu até agora? Propósito, eu tenho que pensar no meu propósito. Por que eu desejo emagrecer? Por que é tão importante? Eu tenho que pensar nisso todo dia. E esse pensamento do que eu quero, do que eu vou ganhar, é mais poderoso do que pensar que eu quero emagrecer. Esse pensamento do emagrecimento, ele é ruim, hoje a gente vai entender isso, né? Alguém acha, meu propósito é emagrecer? Ruim. Por quê? Porque quando a gente pensa que tem que emagrecer, é muito mais fácil a gente se sentir pior do que melhor, certo? Então o propósito é um treinamento da mente magra, entender, raciocinar sobre os tipos de fome, qual é a fome que eu tô, as 3 perguntas lá da compulsão alimentar, que era da segunda aula, entender em qual escala da fome eu tô em cada momento e decidir quando eu vou comer ou quando eu vou parar de comer, fazer o planejamento do emagrecimento que eu ensinei ontem, que é a ferramenta que eu amo de paixão. Até hoje eu uso, né? Hoje eu faço uma anotação mais simples, mas eu tô usando ela sempre, todos os dias. Então eu já emagreci faz muito tempo e já mantenho faz muito tempo.
Então eu não vou deixar de usar nunca. Ela é muito, muito boa. Quem usa vai emagrecer mais e vai manter mais depois. Então todas essas elas estão já trabalhando na mente magra para que ela tome a sua força e predomine sobre a mente gorda. Se isso não acontecer, vocês vão agir sem pensar, vocês vão agir por impulso, vocês vão comer por emoção e assim vai. Então a gente tem que entender, vamos falar mais um pouquinho sobre essa mente gorda e mente magra. Ó, a Adri falou, hábito de comer mais à tarde, tá? Tu desenvolveu, me adiantando um pouquinho, tu desenvolveu o hábito de comer mais à tarde, porque tu ganhou coisas. Eu vou falar das engrenagens cerebrais, só vou citar agora, depois eu entro nela. Nós temos 4 engrenagens cerebrais. Pensamento, sentimento, comportamento e hábito. E tu tá me falando, Gleice, eu tenho o hábito de comer mais à tarde. Esse é um hábito. Mas para ele acontecer, tu tivesse que comer várias vezes à tarde. E tu tivesse que sentir coisas para que isso acontecesse. Tu tivesse que pensar coisas para que isso acontecesse. Então, a gente só chegar e dizer, eu como muito à tarde e eu não posso mais comer à tarde, não é suficiente. Eu tenho que entender o que me faz comer mais à tarde. E tem a ver com pensamentos. Tudo começa num pensamento. Só que a coisa se torna tão automática, o hábito se torna tão automático mesmo, ele entra na gente, que aquilo acontece de forma automática. E eu não posso mudar nada sem entender porque aquilo começou. Se torna até perigoso. Porque se aquilo aconteceu, é porque precisou acontecer de alguma forma. Porque eu tive um ganho secundário. E eu tenho que entender o que eu ganho. Porque senão eu vou tirar um negócio que eu criei para me ajudar de alguma forma e eu vou ficar sem aquela ajuda. Então eu tenho que entender em que aquilo ali está me ajudando, por que aquilo ali aconteceu, para criar estratégias para eu não ficar sem aquela ajuda, encontrar aquela ajuda de uma forma que não me prejudique. Entende? Então, as pessoas chegam, quero mudar meus hábitos. Nossa, eu não bebo água e quero beber água. Eu como rápido, quero comer devagar. Eu não me exercito, quero me exercitar. Eu como muito, quero comer pouco. Mas a pessoa não entendeu por que ela começou isso. E ela tem que entender. Senão gera uma sensação de insegurança muito grande no teu corpo. Porque você está deixando de usar uma estratégia que funcionou para alguma coisa para ter um outro objetivo de emagrecer, por exemplo. Por isso que as pessoas não conseguem, por isso que elas não aderem, por isso que elas desistem. Ou por isso que nem conseguem começar. Então não é só dizer, eu quero mudar isso. Eu como muito à tarde, vou comer pouco. Não, vai ficar estranho, vai ficar... Não funciona assim, tá? Então vamos entender essa mente gorda, essa mente magra. O que vocês acham que a pessoa que age com a mente gorda pensa? Porque a gente vai falar das engrenagens, né? Vou começar ao contrário hoje. Pronto, comecei já. Pensamentos, sentimentos, comportamentos e hábitos. Então eu tenho um pensamento que vai gerar, qualquer pensamento vai gerar uma emoção. Essa emoção faz eu me comportar de alguma forma, porque a gente só entra em ação quando tem uma emoção envolvida. Então eu tenho um pensamento, esse pensamento já vai gerar uma emoção, essa emoção vai fazer eu me movimentar para algum lugar. Às vezes o movimento é não movimentar, dependendo do sentimento, dependendo do pensamento. Se eu faço isso várias vezes, isso se transforma num hábito. Esses comportamentos, tudo isso sucessivamente acontecendo, vai se transformar num hábito. Então, para mudar o hábito, eu preciso identificar e entender o pensamento, certo? Então, a Adri pensou, eu queria comer menos à tarde. Ela pensa assim, se tu pensar, só isso, vamos ver. Se tu pensar assim, eu tenho o hábito de comer muito à tarde e eu preciso mudar o hábito de comer à tarde. O que vem na tua cabeça? Pensei, eu preciso comer menos à tarde. O que vem na tua cabeça? Como que tu se sente? Não sei se tá aí ainda. Vai pensando aí. Por quê? Porque eu quero saber de vocês. O que a pessoa que age com a mente gorda pensa? Olha lá, pensando nas engrenagens. O que a pessoa que age com a mente gorda pensa? O que vocês acham? Ela tá lá diante de um bifezão, numa festa, num evento, sei lá, final de semana. Ela vai agir com a mente gorda. O que vocês acham que ela pensa? Como que ela se sente? E como que ela se comporta? Vamos pensar nas engrenagens cerebrais, vamos ver a mente gorda, o que ela pensa, como que ela se sente, como que ela se comporta. Para ter hábitos da mente gorda. A mente gorda aparece quando penso em ficar sem algo que gosto. Aí como muito. Com muita vontade, é isso, ó. Se ela pensa em ficar sem algo que gosta, me dá um exemplo de alguma coisa que tu goste, que tu pensa que para emagrecer tu tem que ficar sem. Olha que loucura. Eu penso que eu vou ter que ficar sem uma coisa que eu gosto. Aí que eu como. Entendeu?
Ela pensou, meu Deus, eu tenho que emagrecer. E eu vou ter que ficar sem tal coisa, me diz aí. Aí eu vou ter que ficar sem chocolate. Na cabeça da pessoa, não precisa ficar sem nada, tá? Mas ela, na cabeça da pessoa, pra emagrecer, ela tem que ficar sem chocolate, sem sei lá o quê. Bolo, ó, pronto. Ah, eu tenho que emagrecer, eu tenho que ficar sem bolo. Eu adoro bolo. O que tu sente quando tu come o bolo? Conta pra mim, Adri. Pensa no bolo que tu gosta. O que tu ganha comendo bolo? Então, pensa, puta, que droga, eu tenho que emagrecer, e aí eu tenho que ficar sem bolo. Como que se sente? Mal, né? Triste, chateada, privada, irritada, nervosa, sozinha às vezes. Sente um monte de coisa. Como que eu vou ter uma força emocional pra lidar com o fato de eu ter que ficar sem o bolo se eu tô pensando e sentindo tudo isso? Tô me sentindo mal. Nossa, que droga, eu queria tanto bolo, mas não posso comer o bolo. Me sinto mal. Como que eu vou conseguir me comportar de modo a não comer o bolo? Num dia eu consigo, em 2 dias eu consigo, no terceiro dia a minha vida tá acontecendo e acontecendo dificuldades. E aí, aquelas outras dificuldades da vida normal, elas vão lá e dão uma rasteira nessa. E aí a pessoa fala, quer saber? Vou comer o bolo mesmo, porque, é tudo de bom bolo, esquece emagrecer, depois eu vejo. E aí vai engordando, vai engordando, vai engordando. O que é esse exemplo mínimo? Que o pensamento errado, ele vai te fazer engordar e não emagrecer. Ó. Então a Adri falou, se eu pensar que eu tenho que ficar sem algo que eu gosto, aí que eu como com mais vontade. Então, significa que tu não deve pensar que tu vai ficar sem comer sem algo que tu goste. E melhor, tu nem deve ficar sem comer o que tu gosta. Não é. Você não precisa deixar de comer nada que você gosta. Agora, você vai precisar mudar a forma de comer, a quantidade que você come, os motivos pelos quais você come o bolo. E isso você vai ter que mudar. Porque não tem como. Eu como bolo, eu como tal coisa e eu tô nesse peso. Eu quero emagrecer? Claro que eu vou ter que comer menos. Mas não é não comer e nem comer pouco. É comer menos. Eu vou colocar o bolo no momento que valer a pena, no momento certo. Então eu tenho que colocar o bolo na hora que eu tiver fome. Na hora que eu for comer o bolo, eu tenho que comer uma proteína antes, porque o bolo sozinho, ele não vai matar a minha fome. E aí eu vou ter que comer o bolo todo, e aí eu vou engordar. Agora, tô com fome, vou lá, comi um pão com carne moída, que eu como bastante, um ovinho, uma pastinha de ovo, um atum, sei lá, um whey. Aí eu como, nutri porque eu tava com fome. E depois eu pego uma fatiazinha de bolo, que ainda é gostoso. Mas eu queria muito bolo. Aí tá bagunçado o teu sistema emocional. Entenderam? Então a mente pede pra aproveitar. Aproveita. Vai, olha o bolo aí, aproveita. Que mais? Aproveita por quê? Porque depois não vai ter. Aproveita, é gostoso. E depois que tu come? Como que tu fica? Bom dia. Mente gorda, comer tudo, aproveitar tudo. Aproveitar tudo, gente. Só que é uma recompensa imediata. Ó, bolo, ó, sente alegria. A Adri sente alegria na hora que come o bolo. E tu é uma pessoa que sente alegria. Que coisas nos teus dias te trazem alegria? Essa alegria do bolo. Ó, depois triste. Quanto tempo dura alegria e quanto tempo dura tristeza? Me conta. Pensa quanta comida gera vontade de comer e come muitas coisas gostosinhas. Ó. Sim, na mente gorda, o bolo, por exemplo, que tem aquele... Silvinha, na mente gorda, o bolo, por exemplo, que tem aquele momento, é como se fosse perder a oportunidade, o prazer. É tão gostoso, como vou perder? Verdade? E até digo pra vocês que eu acho que não tem que perder a oportunidade. O problema é o excesso de desejo, de prazer com aquela oportunidade. Não é pra perder a oportunidade. E outra, quando eu tô sem fome e tenho uma oportunidade e eu posso, eu levo pra casa. Então eu não comi sem fome e eu não perdi a oportunidade. E oportunidade, se for pensar bem, hoje em dia a gente tem a qualquer momento. A gente tem acesso a iFood, a gente tem acesso a muitas coisas. Então, oportunidade a gente consegue criar também. Não é um fim. Ó, a tristeza dura mais. E a frustração fica. Pois comi o bolo inteiro. E quanto tempo durou a alegria do bolo na tua boca? Vai falando. Os pensamentos, ó, falando das engrenagens cerebrais, os pensamentos é o que vão gerar os hábitos bons ou ruins pensando no emagrecimento. Então, perguntei pra vocês,
Na mente gorda, ó, pouco, quer dizer, recompensa imediata tardia, vamos falar também. Sou mais do salgado. Mas se estou parada, sinto a sensação de que tenho que estar mastigando ou tomando café. Imagina, talvez tu não tolere isso, ficar parada. Nossa, olha que coisa. Não, eu não consigo ficar parada. Se eu tô parada, eu tenho que mastigar, eu tenho que me movimentar e aí eu tenho que tomar café. Se vamos dizer, a sorte é que tu tá sempre correndo, por um lado. Mas por outro, se tu tivesse mais ociosa, como que tu ia estar de peso? Não vai funcionar isso. Aí tu tá lá, aí tu tá mapeando, tem que mapear, todo mundo aqui tem que mapear, mapeamento da fome emocional, horário, eu acho que sei lá, tô parado 3 horas da tarde, daí eu sinto, eu queria comer um salgado, aí eu sinto que é porque eu tô parada, tô ociosa. Vai anotando, só vou anotando o mapeamento, que eu acho que não estão fazendo, quero saber se estão fazendo. Verdade? Porque temos essa sensação de escassez, que sabemos que não existe. Pode ser uma questão transgeracional, outro dia eu falei no grupo do WhatsApp, né? Pode ser, não sei que escassezes vocês passaram realmente nessa vida, ou quais escassezes os seus familiares passaram no sistema de vocês. Por exemplo, os homens das cavernas, os nossos ancestrais, eles passaram por muita escassez. Isso também está dentro do nosso DNA. Então, o que eles faziam? Ficavam dias sem comer. Quando se encontravam com boi, matavam o boi para comer, o que acontecia? Eles comiam muito. Por quê? Porque eles não sabiam quando ia encontrar um boi de novo. E era necessário fazer essa reserva. Mas nós não. Nós temos acesso à comida, livre acesso à comida. Então é algo que ficou. Pode ser uma espécie de trauma. Como que a gente lida com isso? Trazendo para a consciência, para começar. Questionando, usando a mente racional. Se a gente usar a mente irracional e emocional, a gente vai fazer como eles. Agora, se a gente usar a mente racional, que a gente está treinando aqui, precisa ser realmente treinado todo dia, não é fazer um dia e deu. Não, Gleice, a aula do propósito, eu vi qual era o meu propósito no primeiro dia, mas nem um dia eu pensei nele. Nem um dia eu fiz a estratégia da ancoragem lá, da mão na coxa. Não, nem um dia eu fiz as 3 perguntas. Não, nem parei para fazer o planejamento do emagrecimento. Nossa, nem parei para pensar se eu tô comendo, se eu tô com fome, em que escala que eu tô. Aí não vai entrar no piloto automático. A gente precisa treinar muitas vezes para que essa mente magra entre no teu piloto automático. Verdade, você falou no caso do seu avô, lembra? E eu uso a mente racional falando que isso não é verdade. Eu acho que pode acolher de alguma forma, né? E dizer, olha, eu entendo que, eu quero essa oportunidade porque depois eu não vou ter... Questionando, né? Peraí, mas realmente eu não posso mais ter acesso a isso? Realmente eu preciso comer disso aqui agora? Pode usar até as 3 perguntas. Eu preciso disso aqui agora? Quanto tempo vai durar o prazer por aproveitar essa oportunidade? E quanto tempo vai durar e o que eu vou sentir depois? Parece que é meio impossível naquele momento fazer tudo isso, mas é um treino. Às vezes você vai gastar mais tempo, daqui a pouco vai ficando mais fácil. À medida que você vai fazendo e vai funcionando, vai ficando cada vez mais fácil. Isso vem no piloto automático, esse questionamento, como, não como, quando, quanto, por quê, certo? Então, gente, a mente gorda, a pessoa com a mente gorda, ela pensa no aqui, no agora, ela quer comer muito, ela quer a recompensa imediata, como vocês falaram. E a recompensa imediata da mente gorda, ela é muito boa. E ela tem a ver com os gatilhos que vocês estão descobrindo. Então, a pessoa que age com a mente gorda, ela ganha prazer, ela ganha alegria, como ela estava falando aqui. Então, ela ganha prazer, ela ganha alegria, ela ganha descanso, ela ganha calma, ela ganha relaxamento, ela ganha a companhia, ela ganha... O que mais que ela ganha? O que mais que quem age com a mente gorda ganha? Conta pra mim. De bom. Tem gente que quando eu pergunto isso fala, não, quem age com a mente gorda não ganha nada, só ganha peso, só ganha... Mentira! Se não ganhasse coisa boa, a gente não fazia. A gente ganha coisa boa fazendo coisa que prejudica a gente. Senão a gente não fazia, porque ninguém é trouxa. Claro que a gente ganha, só que se a gente não levantar isso, a gente vai se sentir burra. A gente se sente burra fazendo uma coisa que vai contra o nosso objetivo. Mas não é burra, a gente é muito inteligente, porque a gente quer um ganho que às vezes é necessário. Às vezes a pessoa está precisando dessa alegria, desse relaxamento, dessa ocupação, que nem a Su falou.
dessa companhia. A pessoa tá precisando, ganha satisfação, entendeu? Ela ganha de imediato. Então, quem age com a mente gorda quer a recompensa imediata, que é positiva. A recompensa imediata de quem age com a mente gorda é positiva, é muito boa. Ganha tudo isso que eu falei, que mais que ganha? Satisfação, a Adri falou. Fingir que eu tô fazendo alguma coisa, que é uma ocupação. Bom, se eu tô ocupada, então eu sou valiosa. Eu sou importante. Eu não sou preguiçosa, que nem a Rê falou. Eu não sou preguiçosa, eu não sou inútil, eu não sou, né? Enfim, não sou folgada, não sou relaxada, não sou. Eu tô ocupada, nem que seja comendo. Eu fazia isso. Não, eu tava cansada, exausta, mas não me permitia descansar. Aí eu ia lá, sentava pra comer, não queria levantar nunca mais. Ficava plantada ali na cadeira, comendo infinitamente. Pra quê? Pra descansar. Só que eu não fazia nem ideia. Esse era o meu ganho. Era o ganho do prazer, era o ganho do descanso, era o ganho do relaxamento, era o ganho de muitos alívios. Só que eu não sabia. Então eu só achava que eu tinha fome, que eu não tinha. Eu tinha fome, mas não era só fome. Tava tudo bagunçado. E essa bagunça que eu vivia é a bagunça que eu imagino que vocês também vivam em alguns momentos e que eu quero ajudar vocês a resolverem sem ter que demorar tanto quanto eu demorei pra me dar conta, né? Então você tem um ganho imediato que é bom. Mas que dura quanto tempo? Quanto tempo dura o prazer ou o alívio que vocês sentem na hora que decidem comer com a mente gorda? E aí? Quanto tempo será? Dura bastante? Dura pouquinho? Quanto que dura? Alguém? Dura muito pouco. Dura o tempo que a comida tá na boca. E às vezes é tão bom, mas é tão rápido que a pessoa tem que comer de novo. Mas foi tão bom aquele prazer, aquele alívio. Ai, meu Deus, é tão bom. Vai lá em cima e cai bem rápido. Aí você fala, mas eu quero mais. Aí você vai lá de novo, aí depois cai de novo. Mas eu quero mais. E aí muitas vezes a pessoa entra na compulsão alimentar. Só enquanto tá comendo. Quanto tempo vocês passam comendo essas coisas boas? Isso mesmo, instantes. A mente gorda fica num ciclo. Alegria, frustração. E isso deixa a gente desanimado, exatamente. Alegria e frustração. Só que a alegria dura bem pouquinho e a frustração dura o dia inteiro. A recompensa imediata é boa e dura bem pouquinho. E a recompensa tardia, que é a consequência tardia de quem age com a mente gorda, ela é longa e muito ruim. Vocês concordam com isso? Qual é a recompensa tardia, a consequência tardia de quem age com a mente gorda? Ficar gorda. Dores gerais, dor de cabeça, dor de estômago, dor no corpo, refluxo, azia, diabetes, problemas cardiovasculares. O que mais? Autoestima baixa, não caber nas roupas, raiva, estresse, porque nada serve, nada fica bom. Você perde de às vezes ir num evento, de se relacionar com seu marido, com suas amigas, né? Deixa de ir às vezes na praia, deixa de, sei lá, de andar, não consegue amarrar um cadastro, não consegue cruzar uma perna. Ai, muita coisa. Gordo e doente. Essa é a recompensa tardia de quem escolheu a recompensa imediata. Por quê? Um prazer a gente vai ter e uma dor a gente vai ter. A gente tem que escolher quando que a gente quer o prazer e quando que a gente quer a dor. Quando que a gente quer a recompensa positiva e quando a gente quer a negativa. Em algum momento a gente vai ter alguma coisa boa, em algum momento a gente vai ter alguma coisa ruim. Vamos escolher. Quando consigo renunciar, é uma alegria e motivação. Olha isso. E não é uma... Olha que é o bom. É uma renúncia ao excesso. Não é uma renúncia ao bolo. Não é uma renúncia ao chocolate. Não é uma renúncia ao salgado, que a Su falou que gosta. Não é. É uma renúncia ao excesso e é uma renúncia ao momento que eu não tenho fome. Então não é que eu não posso. Eu posso. Olha o pensamento, que é o tema da aula de hoje. Não é que eu não posso. Eu posso comer o que eu quiser, quando eu quiser e quanto eu quiser. Só que se eu fizer isso e eu quiser ter essa liberdade toda, a liberdade também é um gatilho, eu vou ser obrigada a colher a recompensa, a consequência tardia.
que é muito longa e muito demorada, muito difícil de lidar. Né? E aí podemos ainda aprofundar mais. Que a Ado falou, quando eu consigo renunciar, é uma alegria e uma motivação. E às vezes a gente nem sabe lidar com a alegria, com a felicidade, com a paz, com o parabéns pra gente própria. Porque muitas vezes lá atrás, nossa, na minha vida eu nem senti tanta alegria. Nossa, eu nem senti que eu era boa, eu nem senti que eu acertava, eu nem senti que eu dava conta, eu nem senti que eu, enfim, que eu tinha sucesso. E quando eu piso no sucesso, quando eu piso na alegria, quando eu piso na paz, quando eu piso no relaxamento, eu estranho. Às vezes eu tô fugindo do sucesso porque eu nunca vivi isso e é estranho pra mim. É mais comum pra mim o familiar, o fracasso, a culpa, os erros. É bem triste, mas é muito real. Ó, tenho dificuldade de me dar parabéns. Aí tu tem dificuldade de dar parabéns porque tu não ganhou parabéns. É como se tu não fosse digna do parabéns. Porque quando tu tirava nota boa, tu não ganhava parabéns. E a nota é uma coisa muito objetiva, né? Nunca estava bom. Nunca era bom o suficiente. E tu continua fazendo contigo aquilo que fizeram, mas que tu não gostava. Tu não ficava feliz quando tu era criança. Tu queria ganhar parabéns. Em algum momento, talvez tu achava, poxa, mas eu merecia. Mas alguém chegou e falou, não fez mais que obrigação. E agora não fiz mais que obrigação. Tu fica fazendo contigo aquilo que fizeram contigo. E aí, qual que é a motivação de fazer melhor? Não tem motivação para fazer mais e melhor, já que eu não vou ter um reforço positivo. Todo mundo precisa de reforço positivo. Senão, não tem por que fazer. Ó, para mim é mais comum as exigências. Bom, então, se é mais comum as exigências, eu preciso me manter num lugar difícil, um lugar onde tenham exigências. Quando se eu começo a ter sucesso em tudo, cadê as exigências? Aí é estranho. Assim, eu não tô vivendo sem a voz da exigência. Vai, Dani, faz, mas estás errada. Podia fazer melhor, podia ter tirado 10, podia não ter comido isso, podia não ter feito aquilo. Só isso que tu emagreceu? Ai, que chata. Eu preciso aceitar as pequenas conquistas, pois quero tudo rápido e agora. E o emagrecimento é lento e contínuo. E esse é um desejo muito infantil. E não é uma crítica a ti. É o que é. Concorda? A criança, ela quer. Eu quero plantar o feijão hoje, eu quero que nasça hoje, como aconteceu uma vez com a minha filha. Plantamos lá o feijão no algodãozinho e ela ficou, mãe, o meu não tá crescendo. Não, filha, é um processo, vai demorar. Às vezes acontece lá pra baixo da terra, tá lá, né, toda a raizinha, a gente não tá vendo, mas ele tá crescendo, uma hora vai brotar. O emagrecimento é igual. Mas eu não tô vendo ainda. Tá lá na raiz, tá lá dentro, as coisas estão acontecendo lá dentro, no teu organismo, as coisas estão melhorando. Às vezes tem tanta gordura interna e o teu corpo vai tirar da onde? Do lugar que é mais perigoso. Então, às vezes, não tá aparecendo, mas internamente já tá melhorando. É impossível as coisas não melhorarem, você não ter resultados, se você tá fazendo melhor. Pode ser que você ainda não tenha chegado no resultado que você quer, mas o teu corpo sabe o que é melhor pra você. Então, às vezes, ele tá tirando de dentro. Pode ser, que é a pior gordura que tem, que é a que vai mais te matar. Pode? Lembra do feijãozinho. Você quer que nasça rápido. Você plantou agora, quer que nasça. Mas não é assim. É um desejo infantil. Então, vamos dizer, não, eu sou adulta. E eu sei que eu preciso plantar, regar, cuidar todos os dias. E uma hora eu vou colher. Às vezes a colheita vem mais rápido e às vezes demora um pouquinho mais. Mas eu não posso parar de regar. Faço mais e melhor como obrigação e não como motivação. E é cansativo, né? É cansativo, é frustrante. Nossa, eu não estudo porque eu gosto, eu estudo porque eu tenho que estudar a vida inteira. Hoje não. Hoje eu estudo porque eu gosto, porque eu estudo o que eu gosto. Mas na vida eu tive que fazer por obrigação muito. Hoje é outra coisa. Então, é muito chato, entendeu? Tipo, é cansativo, é estressante. Se eu puder descansar dessa obrigação que o emagrecimento às vezes virou pra ti, tu descansa. E aí tu aproveita a oportunidade. E aí tu nunca sai do lugar. Quero 2 quilos e quando emagreço 1, fico frustrada. Isso preciso muito. Tem a ver com a expectativa. A tua expectativa, tá em excesso. E aí tu vai lá, eu quero 2, emagreço 1 e fico frustrada. 1 é bastante. A tua expectativa, ela tá em excesso e tá gerando uma frustração que tá te impedindo de avançar. Queremos resultado imediato, rápido.
Tenho bilhetes por toda a casa e um deles é nunca esqueça 1%. 1%. E aqui os perfeccionistas falam, 1%. 1% sai pra nada. Eu tenho que melhorar 100%. Vou ficar no 1%? Palhaçada. Chega a dar raiva, chega a dar uma irritação de me ouvir falando isso. Só que daí você quer fazer 100%. Sei lá, 50%. Mas você não aguenta. Aí você para. E faz menos 10%. Enquanto o 1%, a ideia do 1%, e vai ter aula do 1% aqui que eu sempre trago, é fazer mais de uma forma que não te traga um sofrimento, que faça com que você precise descansar ou parar, porque você não vai parar nunca. Então é o que dá. É o que dá para incluir na tua vida sem que você tenha um prejuízo e continue fazendo. Porque 1%, mais 1%, mais 1%, mais 1%, dá um monte de porcento. Entendeu? É como se eu dissesse, que adianta subir, tem 1000 degraus. Aí que adianta dar, eu vou dar 5 passos. Precisa dar esses passos para chegar lá. Vou pular de 5 em 5, vou me arrebentar toda, não vou chegar no 1000 nunca. É isso. Porque se eu tenho que chegar lá em cima, eu não posso sair correndo, eu não vou aguentar. Eu vou parar, eu vou me machucar, inclusive, e talvez eu tenha que voltar. Que é o que acontece também no emagrecimento. Então, voltando à mente gorda e à mente magra, fazer certo só por hoje. Aí amanhã tu pensa de novo. Só que o certo não é o 100%. É melhor do que ontem. Quem age com a mente gorda tem a sua recompensa imediata, que é boa e que é curta. E tem a recompensa tardia, que é longa e é ruim. E quem age com a mente magra? Quem age com a mente magra? O que pensa quem age com a mente magra? O que vocês acham que pensa quem age com a mente magra? Fala aí pra mim. Vou falando. Quem age com a mente magra, ela pensa na frente. Como a gente faz com tudo na vida. A gente pensa, eu tô lá com sono e tenho que levantar pra dar aula pra vocês. Hoje não, acordei cedão. Amarradão, mas tem dia que não. Puta, tem que levantar pra dar aula. Eu queria ficar na cama. Não, mas eu não posso ficar na cama. Porque se eu ficar na cama, poxa, eu não vou dar aula pra elas. Eu combinei com elas, elas estão me esperando e vai ser bom. Se eu pensar que que droga, que saco, tá tão bom aqui, tá tão quentinho. Como que eu vou me sentir as engrenagens cerebrais? Se eu pensar assim, vou me sentir mal, vou me sentir mais cansada, vou me sentir irritada, vou me sentir brava. E aí eu vou me comportar como? Na força do ódio, eu vou vir dar aula pra vocês. Vai ser uma aula horrível, muito ruim. E eu vou carregar uma bigorna. Agora eu posso pensar, queria dormir mais. Não, mas eu vou levantar, combinei com elas, é um compromisso, e eu vou lá e faço o que tenho que fazer e me sinto bem. Não fico lá sofrendo. Me sinto bem e faço o que eu tenho que fazer bem feito. O pensamento é o que vai determinar tudo. Quem age com a mente magra age mais no racional. São perseverantes. Sim, ela vai perseverar porque ela vai pensar de um jeito que ela vai se sentir bem e vai dar para continuar. Senão, não tem ninguém aguenta ficar sentindo um sofrimento sobre alguma coisa para sempre. Ela vai adoecer. Mente magra, comer com prazer, sentir felicidade, poder de escolha, tanto no que comer e também nas roupas. Muito bem, então eu penso no depois. Eu penso no que eu quero mais. Eu realmente penso, eu penso no meu propósito. Entende? Eu preciso pensar no depois. Porque a gente realmente pensa no depois, quando a gente tem um compromisso. Eu tô de madrugada, meu filho chorou, tô sozinha. Eu não queria levantar. Mas eu penso, não, eu tenho que levantar, porque pode ser que eu esteja precisando. Então, na hora é ruim, mas é o que eu tenho que fazer. E para eu não sentir a dor imediata, eu tenho que saber pensar certo. Senão eu vou sofrer, e se eu sofrer, eu não vou conseguir continuar. Então, quem age com a mente magra, pensa no que vai ganhar depois. Ela pensa no propósito. Ela pensa positivo no sentido de ela encontrar, não é um pensar positivo porque mandaram pensar positivo. Não, ela encontra realmente alguma coisa de positiva naquilo ali. E aí o que acontece? Quando ela pensa positivo, ela se sente bem. E se ela se sente bem, é muito mais fácil ela fazer o que ela tem que fazer do que ela se sentindo mal. E se ela segue esse ciclo de pensamento certo, de sentimento melhor e de comportamento melhor, ela transforma o hábito. Faz sentido pra vocês?
Na mente magra, ela também tem uma recompensa imediata e uma tardia. A recompensa imediata é ruim. Por quê? Porque ela ficou sem comer um monte, ela ficou sem dormir, ela ficou sem aproveitar muito. Ela ficou. Que durou quanto? O tempo que ela estava ali. Que é pouquinho também. O tempo da decisão. E a recompensa tardia? A recompensa tardia, qual é a recompensa tardia da mente magra? Emagrecer. Voltar a caber nas roupas. Abrir um armário e poder botar qualquer roupa, porque tudo fica bom, não perder tempo, não passar raiva. Melhorar o estado de saúde geral, ter mais disposição, né? Aí eu diria ser elogiada, apesar de que para algumas ser elogiada é um problema, e muitas, inclusive, emagrecem quando são elogiadas, são vistas, são olhadas, né? Aparecem, voltam a engordar porque tem traumas relacionados a isso. Também, gente. Aí vem vocês querendo emagrecer e vocês querem olhar só para comida. É muito pouco. É importante? Lógico que é importante. Mas é muito pouco, porque vocês estão ignorando completamente quem come que são vocês. Os pensamentos de vocês, as emoções de vocês, a história de vocês, a relação de vocês com a comida, a relação de vocês com a gordura, o que os pais de vocês pensavam sobre ser gordo, ser magro, sobre comer, sobre não comer, sobre comer muito, sobre o que passaram os ancestrais de vocês. Será que eram gordos? Será que eram magros? Os pais de vocês, digam aqui, vamos lá. Os pais de vocês eram gordos ou magros? Ah, Gleice, mais ou menos. Tá, bota aí, bota assim, mais para gordos, menos para magros, mais ou menos para mais ou menos. Quem na família de... Falem isso pra mim. Quem na família de vocês era gordinho? Passou pela mesma dificuldade que vocês? Estão relatando pra mim. Ah, que sonho voltar a vestir o que eu quero e não o que cabe. Vai conseguir, mas desse jeito. Ó, tua família era mais gorda. Quem mais aí? Gordos dos dois lados. Tem uma lei sistêmica que se chama pertencimento. E aí, todo mundo é gordo, a maioria é gordo, e eu quero emagrecer, é como se eu deixasse de pertencer. Ainda tem mais essa. É como se eu fosse ser diferente, ou é como se eu conseguisse algo que eles queriam muito e não conseguiram. Quem sou eu para querer conseguir uma coisa que eles não conseguiram? E às vezes a família é magra, mas tem uma pessoa lá que era gorda, que eu nem conhecia, lá uma avó, uma bisavó que sofreu e que eu tenho alguma conexão com ela. Muitas falam, nossa, tinha minha avó, minha bisavó, eu nem convivi com ela, mas, eu não sei, eu tenho uma ligação, eu tenho uma coisa com ela. Às vezes a pessoa está emaranhado com pessoas do sistema familiar que carregaram sobrepeso e elas estão emaranhadas com essa pessoa. E ela precisa pedir autorização para o sistema, ela precisa se permitir fazer diferente. Eu trabalho isso daí na terapia, eu não consigo trabalhar isso aqui. Ó, meu avô paterno achava lindo ser mais fortinho. E o teu pai defende, né? Fala, come, aproveita. Era sinal de saúde, antigamente era, né? Por quê? Porque as pessoas tinham muita escassez e acabavam que eram magras e muitas pessoas morriam magras por falta de comida. E aí associou, nossa, magro vai morrer, é doente. O gordinho não, o gordinho tem uma reserva de saúde. Só que hoje não é mais isso. A gente vê uma pessoa gordinha, a gente vê mais doença no gordo hoje do que no magro. Não que o magro esteja realmente saudável, mas uma pessoa com um corpo mais equilibrado tende a ser mais saudável do que um gordo. Na minha família ninguém era gordo, mas também ninguém magrelo. E tu também não é gorda. Eu era magrela e enchia o meu saco, como se eu fosse doente, tá vendo? Aí tu vai lá e fala, tu quer ficar doente? Tem uma crença aí. Ser magro é ficar doente, é ser criticado, é encherem o meu saco. E enchem o teu saco, e aí tu é a chata, porque tu não come e tu vai ficar doente. Tu vai ser a chata e vai ficar doente. E tu não pode ficar doente porque tu tem que ser produtiva. E não pode ser chata porque tu tem que ser amada. Aí tem a ver com comida? O emagrecimento? Só? Óbvio que tem a ver com comida. Óbvio. Porque a gente comeu, porque a gente ingeriu mais calorias do que a gente gastou. Mas por que precisou comer tanto? Mãe magra, pai gordo, quer acabar com a papada de foca. Então, o emagrecimento vai melhorar. Com certeza, isso. O restante da família, da parte da mãe, é magro e parte da minha irmã é gordinha. Tem a ver com isso ainda. Então, tem que escolher quem age com a mente magra
vai ter uma recompensa imediata ruim, de ficar sem aquilo que queria daquele jeito naquele momento. Mas a recompensa tardia é muito boa e é muito duradoura. Então eu pergunto para vocês, qual é a recompensa que vocês escolhem racionalmente escolher? A recompensa imediata, boa, ou a recompensa tardia, boa? Qual vocês escolhem? Ah, Gleice, eu quero imediata, prefiro imediata. Não, Gleice, eu prefiro a tardia. Lembrando que a imediata, sempre a imediata vai durar pouco. E sempre a tardia vai durar muito. Seja a recompensa boa, seja a recompensa ruim. A da mente gorda é boa, a da mente magra é ruim. E a tardia da mente gorda é ruim. E a tardia da mente magra é boa. Qual vocês escolhem? Ó, eu pesava 50 quilos. A Olivia Palito, meu apelido da escola, eu também era um palito. Todo mundo também tirava sarro. Eu quero a tardia boa, porque dura mais. Eu não sou boba. Aí a mãe dava biotônico fontoura. Eu também tomei biotônico fontoura. E óleo de fígado de bacalhau. Jesus. Isso aí, ó. Emulsão Scott, eu acho que é esse óleo de fígado de bacalhau. E eu também. Então assim, ó. Era um castigo ser magra. Nossa, eu me ferrava pra ser magra, porque eu tinha que comer essas coisas, tomar essas coisas nojentas, era criticada, era forçada, era muito criticada, né? Penso desse jeito aí. Entendeu? Aí agora a gente quer fazer o contrário. Só que a gente tá lutando contra crenças muito fortes. Para emagrecer eu preciso, na maior parte das vezes, escolher a recompensa tardia, que é mais longa e que é melhor. Tem que ter isso na minha cabeça. Eu vou ter acesso às coisas e eu vou precisar escolher quando, como e por que comer. Eu tenho que comer quando eu estiver com fome. Eu tenho que comer na medida da minha fome. Né? Então eu tenho que comer por quê? Porque eu tô com fome. Quanto? Na medida da minha fome. Como? Devagar, prestando atenção, senão eu não vou perceber a medida da minha fome se eu comer rápido. Faz sentido pra vocês? E eu vou sentir dor. Se eu escolher a recompensa tardia da mente magra, eu vou sentir dor imediata, porque eu queria aquilo. Como que eu faço? Aí eu tenho que pensar muito e me concentrar nas engrenagens cerebrais. Eu tenho que saber pensar sobre aquilo ali de um jeito que eu me sinta bem, para conseguir me comportar bem todo dia, né? Assim, todo dia eu digo na maior parte das vezes. Então eu tenho que saber pensar. O que é difícil pra vocês? Aí, Gleice, em relação à comida, o que é difícil? Contem pra mim. Sim, criticada, vara de cutucar a lua. Isso é novo, eu nunca vi. Nadadora, nada de frente, nada de costas. Ai, gente, essa eu nunca tinha escutado, ó. Coisa, né? E a gente não quer, a gente sente mal, a gente sente errado, a gente sente que não é boa. Eu vou querer, eu não. Então, às vezes você quer emagrecer, mas fica lá no teu inconsciente. Ó, lembra como você se sentiu quando você era magra? Tem certeza que você quer voltar pra lá? Ó, não foi fácil pra nós. Fica aí onde que tu tá, porque aí tu não é criticada. É criticada também. É criticada, fica doente, tem várias consequências ruins. Várias. É uma ilusão achar que não é criticada. Vocês acham que qual que é a recompensa melhor? Imediata ou tardia? Só que é possível. Para emagrecer, a gente precisa, na maior parte das vezes, escolher a tardia. E para ter esse emagrecimento sem dor, que é o que eu estou ensinando para vocês, o emagrecimento sem dor, eu preciso saber pensar. Se eu não pensar certo, eu vou ter dor. Ó, resistir a comida gostosinhas. Então tá. De novo, eu falei, não precisa resistir. Olha que ruim, eu tenho que resistir. Nossa, parece tão exaustivo resistir. Não, eu preciso decidir se eu vou comer aquela comida gostosinha naquele momento e quanto de comida gostosinha eu vou comer. Não é resistir. Tu vai resistir ao excesso, porque tu tá escolhendo o teu emagrecimento e tudo que vem junto. Qual que é o propósito de vocês mesmos, que a gente identificou na primeira aula? Alguém consegue dizer? Gleice, meu propósito no emagrecimento é esse. Qual que é? A Adri falou a tardia, muito bem. Para eu ter um emagrecimento sem dor, que é possível, eu só consigo se eu pensar do jeito certo. Ah, que bom, Adri. Fico muito feliz. Que bom. Que bom. Fico bem contente mesmo. Tô gostando de ver a tua participação. Depois tu vai lá no grupo do Elvis e fala bem, hein? Por quê? Porque as pessoas, elas ficam vendo e falam, eu não preciso disso, eu preciso da dieta. Esse negócio de mente,
de emoções, isso aí eu dou conta. É supérfluo. Realmente é supérfluo. Ninguém precisa desse curso. Agora, a diferença que faz, ela é gritante. Ninguém precisa de terapia. Todo mundo vive sem terapia. Não vem me dizer, ai não, a pessoa não fez terapia e morreu. Até pode. Né? Pode ir lá se matar, pode ter uma depressão, pode morrer mesmo. Mas não é uma coisa essencial. Agora, a diferença que faz na vida inteira é valiosa. Na verdade, todos os supérfluos, eles servem para trazer valor para nossa vida. Nada é obrigatório, mas faz diferença. Como que a gente quer viver a vida, né? Nesse aspecto, sempre gostei de quando me chamavam de magrela, Olivia Palito. Não via como algo ruim. Acho que por isso sofri muito com o meu sobrepeso. Pode ser, mas alguma coisa tu ganhou com a comida e talvez até com o peso. Senão, não tinha chegado aí. Meu filho fala que eu preciso de um psicólogo. Então ele fica triste. Talvez ele esteja dizendo, mãe, eu te amo tanto que eu queria que a senhora se cuidasse. Ia fazer tão bem pra senhora. E às vezes você entende, nossa, tá me chamando de maluca, né? Como antigamente achava. Nossa, por que eu preciso de um psicólogo? Ah, psicólogo é tão bom, psicólogo é tão legal. Ah, eu sou tão legal. É tão bom, eu vejo, real, a diferença que eu consigo fazer na vida das pessoas. A pessoa chega pesada, travada. E aí, na forma que eu conduzo, por exemplo, a psicoterapia, a gente dá risada, a gente fala às vezes uma bobagem, tudo no processo de evolução e de aprendizagem. Não precisa ser um negócio aqui, porque tem, né, o psicólogo, a maioria, tem gente que fala, tu é psicóloga? A pessoa não acredita, porque eu sou, desse jeito que eu tô com vocês, eu sou na vida. Se vocês me encontrarem na rua, vocês não vão ver uma pessoa diferente dessa aqui que vocês estão vendo. Eu não sou um personagem, eu não fico. Mas o psicólogo, muitos têm aquele lugar de não sei o quê, de superioridade. Eu não tenho. Então, eu digo, é gostoso. A gente dá risada, a gente se diverte, a gente chora, a gente ri, a gente aprende. Eu digo, é maravilhoso. Eu não tô me promovendo, mas tô também. Entendeu? Então, teu filho quer que tu te cuide. Quer que tu tenha alguém para compartilhar, alguém que te ajude, alguém que te faça pensar de um jeito diferente, para tu ter uma vida mais leve. Vocês vieram aqui para se tornarem mais leves fisicamente. Mas para ficar leve fisicamente, vocês precisam se tornar leves emocionalmente. Ah, ele é psicólogo! Não, ele é psicólogo também? Claro que é pro teu melhor. Olha que legal! Ontem, na interação, entendi meu sentimento de tristeza. E tu tá melhor, Rê? Com a ajuda da Gleice, acolhi, chorei, entendi o que senti e não pedi iFood pra me acalmar. Fácil não, recompensa. Feliz por ter comido com fome física. Bem mais tarde e peso mantido hoje. Tá vendo? Foi uma excelente experiência. Então, obrigada, mamãe da Rê, por não ter ido lá nela naquele dia. Olha aqui. Aí fala, Gleice, que raiva de ti. Como assim, obrigada? Sim, por causa disso. Tu olhou e falou, nossa, eu posso me acolher. Eu posso chorar. Por quê? Porque eu fiquei chateada, eu fiquei triste. Aí tu gastou um tempo com o teu choro, com a tua tristeza, com a tua indisposição, com a tua não produção, mas foi super produtivo, ao meu ver. Foi mega produtivo. Só por estar escrevendo isso. Que lindo, Adri. Então vai fazer, ó, tá? Estou aqui, à disposição. Vamos emagrecer sem sofrimento, aprendendo a pensar do jeito certo. O que é difícil? A Soninha falou, é difícil resistir às coisas gostosinhas. Pensamento errado já. Por quê? Se eu pensar que eu tenho que... Ó, o pensamento, sentimento, comportamento e hábitos. 4 engrenagens cerebrais, que é a base da minha metodologia. Ai, tem tanta coisinha gostosa, mas eu tenho que resistir, porque eu quero emagrecer. Pô, que droga, né? Nossa, horrível, né? Vou me sentir como? Em prejuízo, privada, injustiçada, com raiva, talvez. E aí, o que eu vou fazer? Vou resistir, porque eu tenho que emagrecer. Mas a uma hora não resiste. E aí, não forma um novo hábito. Criar um novo hábito na base da dor é muito triste. E a gente não consegue fazer aquilo permanecer, sabe? Aí tu gostou de mim, também gostei de ti. Querida. Ai, que amor. Entendeu? Então esse pensamento, Soninha, não vai te ajudar. Agora, o que tu pode pensar? Ninguém falou aqui qual é o seu propósito. Soninha, talvez possa pensar, né? Me diz aqui o teu propósito.
Eu quero emagrecer porque eu quero me sentir mais livre, mais autoconfiante, quero me sentir mais bonita, quero ter mais disposição. Aí eu olho para as comidinhas gostosas. Ai, que delícia essa comidinha gostosa. Eu posso comer? Eu posso comer as comidinhas gostosas. Tô com fome? Ai, tô com um pouquinho de fome. Tá. Eu preciso resistir? Não, eu não preciso resistir. Eu posso comer, tô com um pouquinho de fome. Mas eu também quero me sentir linda, disposta, todo o propósito lá. Então, quanto que eu vou comer? Ah, eu vou comer 1, 2, 3, não sei o que é que tem ali. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que vai, alguma proteína aqui pra me saciar e depois eu como uma coisinha gostosinha. Porque daí eu não faço, o prejuízo diminui e eu consigo comer menos, vou administrar melhor. Então eu pensei no meu propósito e tomei uma decisão melhor. Eu não precisei resistir. E não teve um sofrimento. Ai, mas eu queria 10. Ai, não, mas eu vou comer só 2? Eu queria 10. Eu queria comer 2 brigadeiros? Eu queria 10 brigadeiros. Pois é, tu pode comer 10 brigadeiros, mas depois tu não pode reclamar que tu não consegue emagrecer. Poder pode, né? Mas não faz sentido. Quando eu era magrinha, havia muita escassez. Quando eu emagreci 15 quilos, meu marido ficou mais atencioso, que foi maravilhoso, mas ele falou algo que me deixou desconfortável. Que tem mais tesão por mim agora. Eu não sou aquela pessoa que gosta de sexo. Talvez o meu subconsciente me sabotou pra engordar. Com certeza. Com certeza. Porque se a gente tá gordinha e a gente não gosta de sexo, vai dizer assim, ai não, é que eu tô gorda. Ai não tô me sentindo bem. Então, se eu tivesse magra, aí eu ia todo dia. E eu não quero fazer todo dia. Só que eu não quero dizer que eu não quero fazer todo dia. Então, a gordura me ajuda. E aí tu tem que entender várias coisas. Poxa, eu tenho que estar gorda pra fugir de uma coisa que eu não tenho coragem de dizer. Primeiro, o fato de não conseguir conversar. Segundo, porque não gosta. O que a tua mãe falava sobre... Aí, ó, é outro tema, mas eu vou puxando pelo que vocês estão falando aqui. O que a tua mãe falava sobre sexo? Se falava sobre sexo na tua casa? Tu sofreu algum tipo de abuso? O que tu pensa sobre sexo? Tudo isso tem a ver. E olha, a gente tá falando de emagrecimento. O que tem a ver? Tudo. Tudo que tem a ver com vocês tem a ver com o emagrecimento de vocês. Porque são vocês que comem. Tudo que vocês passam. Ah, eu tô com dificuldade no meu trabalho. Tá. E pode ter certeza que você tá compensando alguma coisa na comida. Ah, eu tô triste por causa da minha mãe. Pode ter certeza. Ah, meus filhos, não falo com meu filho. Pode ter certeza. Ah, não sei o que. Tudo. Porque é você que come. Ah, eu não consigo. Ah, eu não tô conseguindo fazer a dieta. Porque você não tá equilibrada na tua vida. Quis contar, pois não é fácil, mas entender as emoções tem me ajudado muito. Emagreci, falta ainda, sem me privar de comer o que era pra mim. O que pra mim era sofrido demais. E hoje a minha relação com a comida é muito melhor. Coisa linda, rei. Não tem, gente. Eu sou a prova de que pra emagrecer não precisa deixar de comer nada. Eu não deixei de comer absolutamente nada. Agora eu mudei completamente a forma de comer, os momentos de comer, os motivos de comer. Isso eu mudei completamente. Mas eu não mudei o que eu comia. Então eu não me privei de nada. Eu me privei do excesso. Por quê? Porque eu não queria o excesso. Eu me privei do excesso da comida porque eu não queria o excesso de peso. Só que não foi uma privação sofrida, porque eu pensei do jeito certo. Eu usei as engrenagens cerebrais do jeito certo, que é o que eu estou ensinando para vocês nessa aula. A Su falou, meu propósito é voltar a ser o que eu era antes. Tinha autoestima, vestia o que eu queria, sem preocupar se está marcando. Olha isso. Então, aqui é autoestima. Daí tu vai lá. O que é melhor? A autoestima ou o que tu ganha com a comida? Ou a ocupação, vamos dizer, esse gatilho que tu identificou. Aí, quando eu tô meio parada, eu preciso mastigar alguma coisa. O que é melhor? Lidar, né, às vezes, identificar isso, lidar com esse desconforto de ficar mais parada, que tu nem vai precisar fazer isso, que mais pra frente a gente vai também aprender. Ou tu chegar nesse lugar aí, de autoestima, de sem se preocupar se tá marcando, se não tá marcando. Só que na hora do desconforto, na hora que vem a mente gorda dizendo come, é gostoso, vai, aproveita, você tem que conversar com ela e dizer, querida, eu sei que você quer e é gostoso pra caramba, eu sei, claro, comer um monte é uma delícia, o excesso, ele é gostoso, é maravilhoso, mas ó, vamos negociar aqui. É como se você tirasse da sua mente o anjinho e o diabinho. O diabinho quer comer tudo e o anjinho não quer comer nada. Só que você tem que chegar no meio termo. Nem comer tudo, nem comer nada. Então, esse anjinho negociar e falar, olha, diabinho, eu entendi.
que você não quer perder. Eu queria ganhar tudo, você quer ganhar tudo, mas vamos fazer um meio termo? Ó, que tal comer um pouco aqui, porque daí a gente chega no nosso objetivo, mas tudo não. Então o anjinho ele tem que ganhar um pouco, mas ele não precisa fazer 100%. E aí a Su vai pensar, nossa, eu queria comer lá, queria tomar o Bali. Ontem eu tava tomando o Bali que ela me mandou. Eu queria um Bali, porque eu vou ficar mais disposta, porque eu vou acordar, porque não sei o quê, porque vou me ocupar. Tá, mas se eu tomar esse Bali agora, se eu comer esse chocolate agora, que eu tô sem fome, sei lá, eu vou me aproximar ou vou me afastar do meu objetivo? Será que eu tô com fome mesmo? Será que é uma questão emocional? As 3 perguntas lá da segunda aula. Será que eu vou me aproximar da minha autoestima? Se eu falar do meu objetivo só, talvez seja pouco, mas será que eu vou me aproximar ou vou me afastar da minha autoestima? Vou me afastar. Então eu não vou comer, eu vou comer menos. Só que acontece com essas 3 perguntas. Às vezes a pessoa fala, Gleice, nem lembrei. Ou, pior, lembrei, mas não quis fazer. Por que isso acontece às vezes? Porque a pessoa está precisando da recompensa imediata. Não, eu preciso do descanso que a comida me traz, eu preciso do prazer, eu preciso do gatilho ali, eu preciso da conclusão do gatilho. E se isso estiver acontecendo é porque tem uma espécie de emergência. A gente precisa aliviar a necessidade da conclusão do gatilho. Por isso que identificar o gatilho, mapear o gatilho é tão importante. E sem isso, tudo dificulta aqui. Então, aquilo que eu ensinei na primeira aula, mapeamento dos gatilhos, que hora que aconteceu a fome emocional, o que você queria comer, qual a conclusão, aquilo ali é a parte mais importante. Ó, Rose, não se falava de sexo em casa. Já tentei falar com ele, mas não deu certo. Ele entendeu que eu não sinto atração por ele. Ficou vários dias sem falar comigo. Entendi. E aí, não deu certo, talvez do jeito que, né? Não sei se vocês não conseguem conversar. Né? Talvez tu não foi clara. Tu pode dizer, olha, é comigo. E tu talvez tenha que entender o porquê que tu não gosta também. Tem mesmo. E aí tu vai poder dizer, olha, sabe o que é? É que a minha mãe falava que era coisa de vagabunda. Minha mãe falava que era errado. Ou eu via, né, assim, um movimento em casa que eu via que a minha mãe não gostava. Sei lá, que meu pai ficava atrás que minha mãe não gostava. Sei lá, que a minha mãe foi traída, eu fui abusada, Então, eu tenho essas travas e eu não me sinto bem, eu me sinto desconfortável. E é isso, não tem nada a ver contigo. Tem a ver comigo. E eu agora tô me dando conta e vou trabalhar isso em mim pra melhorar. Mas tu consegue respeitar quando eu não tiver afim ou quando eu não quiser? Eu posso te falar? Não é contigo. Ele é provável que tem uma dor aí de rejeição. De ferida de rejeição. Nós temos mais 5 feridas. Umas mais, outras menos. Deve ter, entendeu que aquilo ali é uma rejeição, ficou muito bravo. Porque ele já deve ter se sentido rejeitado na vida. Verdade, excesso. Na compulsão vai tudo e depois a frustração. Isso mesmo. É isso. Então a gente tem que ter concentração para pensar certo, usando a mente magra, para a gente conseguir mudar os nossos hábitos. Aprender a lidar com as emoções e estar parada sem precisar mastigar. Sim e não. Em alguns momentos tu vai estar parada, sim. Em alguns momentos talvez tu não precise estar parada de início, que de início pode ser mais difícil. E aí tu vai precisar, tu vai poder escolher se ocupar com outras coisas que não seja a comida. E que é o que vocês vão aprender na aula de amanhã. Perfeito esse exemplo, aconteceu isso comigo, agora aprendi a negociar. Muito bem. Vocês entenderam a aula de hoje? Vocês entenderam sobre a mente gorda e a mente magra? Que as duas, elas têm os pensamentos delas, os ganhos delas e as perdas delas. E que para emagrecer a gente precisa pensar certo, que são as engrenagens cerebrais, para poder se sentir bem e se sentindo bem, conseguir ter uma força de se comportar de acordo com o que a gente quer e repetir isso, a gente conseguir transformar um hábito. Vocês entenderam que a gente precisa escolher, na maior parte das vezes, a recompensa tardia que vai nos levar ao nosso propósito. E por isso a gente tem que conhecer o nosso propósito. E por isso a gente tem que pensar nele. E não pensar em emagrecer. Eu não posso comer porque eu tenho que emagrecer. Eu vou me sentir mal. Eu não posso comer porque eu tô gorda. Porque senão, não sei o quê. Se vocês estiverem se sentindo mal no processo de emagrecimento, é porque vocês estão pensando errado. E se vocês estão pensando errado, mais difícil de dar certo. Ou fácil de dar certo só por um tempo. Conseguiram entender? Digam pra mim se conseguiram entender. A gente vai encerrando porque acabou aqui o nosso tempo. Hoje, 19 horas, eu vou abrir o grupo do WhatsApp e a gente vai conversar sobre isso. E eu vou querer saber como é que foi o dia de vocês. Eu vou querer saber, eu quero que cada uma aí traga
um hábito, desejo mudar. Vejam se vocês conseguem perceber o que vocês pensam sobre aquilo que vocês querem mudar. Eu quero beber mais água. O que vocês pensam? Eu quero comer mais devagar. O que vocês pensam sobre isso? Eu quero comer menos. O que vocês pensam? Eu quero que vocês tragam isso pra gente conversar hoje à noite lá no grupo do WhatsApp sobre isso pra continuar esse conteúdo, né? Se precisar, volta, assiste a aula de novo, vai anotando, vai se dando conta, tragam dúvidas pra mim. Eu adoro que vocês tragam dúvidas, eu adoro que vocês tragam problemas, eu adoro resolver os problemas de vocês. O meu trabalho é muito maravilhoso, porque eu ajudo vocês a resolver o problema de vocês. Olha que bom! Resolver o problema dos outros é muito fácil, por um lado. Eu faço isso, eu vou ajudar, então eu quero problemas. Às vezes, eu não vou falar pra Gleice. Não, eu quero problema, eu adoro ajudar vocês a resolver os problemas. Adoro dúvidas, adoro. Eu vou saber tudo? Não, mas eu vou procurar ajudar com aquilo que eu conseguir. Então, pensem, anotem, tragam, tá? Hoje, 19 horas, eu vou abrir o grupo. Gleice, não entendi aquele negócio. Fala pra mim que eu explico de novo. Gleice, esse hábito eu preciso mudar. Só que eu me sinto assim, eu penso assim. Vamos pensar sobre isso. Gostaram da aula? Hoje eu fiz de uma ordem meio diferente, né? Quem tá acostumado a essa aula. Ficou bagunçado? Vocês conseguiram entender? Deu certo? Gostou, Adri? Que bom, fico bem feliz. Que bom. Então, o negócio agora é colocar tudo isso em prática. E isso que vai gerar dúvida, e é isso, a dúvida que vai gerar resposta, que vai ajudar mais vocês. Se vocês não colocarem em prática isso, que um pouco daí, ou tudo que vocês aprenderam hoje, em prática hoje, já vai cair no esquecimento, já perdeu. Beijo pra vocês. Lindo sábado, 19 horas, estaremos de papo no WhatsApp. Beijo, meninas. Obrigada, Rose. Obrigada, Adri. Obrigada, Soninha. Obrigada, Su. Quem mais tá aí? Dani. Quem mais está aí? Quem mais esteve aí? A Rê, já falei, né, Rê? Tá a Silvinha. Não falei o nome de alguém, será que tava aí? Alguém que tava quietinha? Obrigada, meninas, de coração. Obrigada, obrigada, obrigada. 666 também. Bom sábado, aproveitem com a mente magra de vocês. Não quer dizer se privar ou não aproveitar. Aproveitem com a consciência e a gente vai colher tudo de bom. Hey, beijo, hey. Beijo, meninas, tudo de bom. Até mais tarde. Beijo, gratidão, beijo.